Bom, pessoal, então, posso começar, professor Santana? Posso, né? Só um instantinho. Só um instantinho, Tiago. Estamos aqui, então, na Unilins, no Connect, último dia do Connect 2020, que é o Congresso de Educação, Ciência e Tecnologia, né, um evento anual. Na noite de hoje, abrilhanta o evento nosso ex-aluno, engenheiro Tiago Glissói Lopes, né, que hoje faz o mestrado em Engenharia Elétrica na Unesp de Bauru. Tá? Então, Tiago, com você a palavra. Muito obrigado, professor Santana. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e gostaria de agradecer a atenção daqueles que vão assistir o vídeo a posteriori, né? Como o professor Santana colocou no início, né, eu fui graduado no Centro Universitário de Linz. Então, eu sou engenheiro de automação, aí pela Unilins. Tive minha graduação no ano de 2018. O professor Santana foi minha banca de TCC, né, professor? Então, várias das coisas que eu vou falar para vocês hoje, eu vou tentar sempre fazer o link com a Unilins em si, né? E mostrar para vocês, como o professor Santana colocou, existem muitas oportunidades para crescimento com as coisas disponíveis que existem dentro da Unilins e dentro da Fundação Paulista como um todo, certo? Hoje, eu faço mestrado em Engenharia Elétrica, lá na FEB, que é a Faculdade de Engenharia de Bauru, na Unesp, né? Então, a FEB é uma das faculdades que compõe o campus da Unesp de Bauru. E eu estou aí na reta final do mestrado, mais 2, 3 meses eu já acabo. Já comecei a mandar currículo aqui em Santana, inclusive. Então, estou finalizando o mestrado nessa área, né? O que eu vou tratar para vocês hoje, pessoal, é de impressão 3D, né? Impressão 3D é uma área que eu tenho uma certa experiência, porque eu comecei a desenvolver na minha graduação, né? E o meu mestrado na Unesp de Bauru é sobre o tema de impressão 3D, né? Mais especificamente sobre o monitoramento do processo de impressão 3D. Então, pelo que o professor Silvio tinha me passado, o professor Santana também, né? A turma de alunos que vai assistir a palestra hoje é composta basicamente por alunos da computação, né, das graduações em computação e da tecnologia de processos gerenciais, né? E eu também imagino que deva ter algum aluno de algum outro curso. A ideia que vocês vão obter ao longo da palestra é que vocês vão perceber que a impressão 3D é um tópico muito multidisciplinar, né? Você pode ser um aluno de informática, você pode ser um aluno de tecnologia e processos gerenciais, você pode ser um aluno de arquitetura e urbanismo. Existe muito espaço para desenvolver projetos e desenvolver pesquisas dentro de impressão 3D, né? Então, aí quem quiser depois entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui abaixo, é thiago.bissoy@unesp.br, ou se quiser escanear aqui o QR Code disponível, vai direto para a minha página do LinkedIn, né? Aí pode acompanhar meus projetos mais de perto. Fiquem à vontade aí, se quiser se conectar comigo. Bom, então impressão 3D, construindo e modificando, né? Eu preparei a palestra, pessoal, para ela durar em torno de 1h15, 1h20, né? E deixar os minutos finais para fazer algumas questões que o professor Santana pode levantar junto com vocês, ok? Então, se tiver alguma dúvida ao longo da palestra, peço que vocês vão anotando e tudo mais, e aí o professor Santana depois vai pegar algumas questões, me passar e eu respondo aqui no final da palestra. Perfeito? Bom, a impressão 3D em si, pessoal, eu preciso primeiro introduzir o conceito de manufatura aditiva. O que é manufatura aditiva, né? Manufatura aditiva é a construção que se dá pela adição de camadas de matéria-prima, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, camadas que vão subindo de N até um valor específico e vão resultar na fabricação da peça que eu desejo obter. Então, esse número aqui de camadas, pessoal, ele pode ir desde 10 camadas até 1000 camadas, dependendo da complexidade da peça e da maneira que você configurar a impressão 3D, essa quantidade de camadas ela se difere, né? Só que o princípio é o mesmo. Você vai adicionando camadas, uma acima da outra, nesse princípio da manufatura aditiva em si, né? Percebam que está vinculado aqui um eixo cartesiano, x, y e z. Porque a impressão 3D, ela se dá em 3 dimensões, né? Você tem um objeto volumétrico em si. Então, quando você vai tratar de impressão 3D, você tem que tratar de objetos geométricos.
Mais para frente, quando eu for tratar sobre os processos e as etapas da impressão 3D, vocês vão ver que esse modelo 3D que vocês vão desenhar ou que vocês vão obter de um volume real, vocês vão fatiar esse modelo em diferentes camadas, né? E vão obter aqui representações geométricas e, ao serem adicionadas nesse princípio de manufatura aditiva, vocês obtêm a peça final, certo? Então, nesse primeiro slide, eu só trago realmente esse princípio da manufatura aditiva, que é a fabricação pela adição de camadas múltiplas de matéria-prima, certo? Bom, agora a introdução ao termo impressão 3D. Né? Impressão 3D, pessoal, é o termo mais comum de ser utilizado, né? É o termo que vocês vão encontrar sendo utilizado, por exemplo, em um jornal, vocês vão encontrar sendo utilizado em uma revista, ou até mesmo em conversas informais. Só que os termos técnicos são os apresentados no slide. Né? Eu tenho manufatura aditiva, que é como se fosse o princípio, que é a fabricação pela adição de camadas, certo? E aí, se você tem uma fabricação por adição de camadas de plástico, você tem um processo de manufatura por fusão e deposição, tá? Esse aqui, pessoal, é o termo técnico da impressão 3D. Quando você pensa de impressão 3D, né, você pensa na fabricação de peças plásticas, eu imagino. Né? É o que a maioria das pessoas pensa quando vai começar a tratar sobre impressão 3D ou quando vai começar a pesquisar sobre o assunto. Vão encontrar normalmente aplicações de plástico. Um dos processos que usa plástico é esse aqui, que é a manufatura por fusão e deposição. Quando eu for tratar de impressão 3D de plástico ao longo dessa palestra, eu vou estar tratando sobre esse processo aqui, de manufatura por fusão e deposição. Existem alguns outros, que eles variam um pouquinho a técnica de como que é feita essa fabricação, mas o mais difundido, e que se vocês colocarem impressão 3D agora no Google, por exemplo, vai aparecer o princípio desse processo aqui, que é a manufatura por fusão e deposição. Certo. Agora, se eu quiser fazer a fabricação por impressão 3D em metal, né? Isso é possível? É possível, né? Existem diferentes técnicas de você fazer isso. A mais conhecida é a deposição direta de energia, ou deposição direcionada de energia, né? Que é uma técnica de fabricação, o mesmo princípio, basicamente, só que você tem ali a matéria-prima metal, né? E você tem também a matéria-prima no concreto, na técnica de extrusão localizada de concreto. Então, as três são técnicas de impressão 3D, né? Derivadas da manufatura aditiva, cada uma com a sua matéria-prima. Então, você tem a técnica para o plástico, a técnica para o metal, e tem aqui uma técnica, por exemplo, utilizada na construção civil, para você fazer impressão 3D de residências, ou fazer impressão 3D voltada à construção civil de forma geral. Certo? Bom, a manufatura por fusão e deposição, ela é a impressão 3D com plástico, certo? Só que esse nome, pessoal, não é um padrão técnico que vocês vão encontrar. Tá? Vocês vão encontrar esse mesmo processo sendo chamado de muitos e muitos e muitos termos, né? Você até fica meio louco quando você começa a pesquisar sobre o assunto em artigos acadêmicos e em livros, porque cada autor trata por um nome diferente o mesmo processo. Então, aqui tem alguns termos que estão associados a esse processo. É o mesmo processo, só que nomeados de diferente maneira. Né? Então, você tem o processo de manufatura por fusão e deposição, é o nome mais clássico, e é o primeiro nome, se não me engano, de 91, foi quando deu início, 89, 91, esse período, né? Aí você tem autores que tratam desse processo chamando de processo de extrusão 3D, alguns outros chamam de extrusão de material, outros de fabricação por filamento fundido, só que todos esses aqui são o mesmo processo apresentados de diferentes maneiras, né? Então, quando você vai começar a pesquisar e começar a escrever sobre impressão 3D, pessoal, tem que tomar esse cuidado com os termos, tá? Então, só por curiosidade, eu trouxe aqui para apresentar para vocês e mostrar que, como é um negócio que ele é muito novo, né, assim, no nosso cotidiano, a impressão 3D é uma técnica que já existe faz muitos anos, né? Só que ele era uma técnica mais usada em ambiente industrial. Hoje, que nós, assim, nos últimos anos, que nós vemos encontrando impressão 3D em ambientes mais domésticos e fora de ambientes industriais grandes, né? Então, vocês vão encontrar aí sendo tratado por esses termos quando vocês procurarem na internet. Esses são os termos em português. Em inglês, é só basicamente traduzir para o inglês, né? Bom,
Então, aqui agora, pessoal, para instigar vocês um pouquinho, mostrar que impressão 3D é utilizada, sim, dentro de ambiente industrial, dentro de pesquisa acadêmica e para outros fins, eu vou trazer para vocês alguns dados. O pessoal que gosta de dados vai achar interessante, né? Esses dados aí, pessoal, que eu vou apresentar agora, eles vêm de um artigo, de um estudo que eu desenvolvi quando eu ainda estava aí na graduação da Unilins, estava no meu último ano de graduação, e eu desenvolvi um artigo para apresentar no segundo congresso da FATEC de Lins, né, junto com os colegas da Unilins. E foi um artigo que pesquisei sobre a utilização da manufatura aditiva em projetos de pesquisa. E eu levantei esses dados que estão apresentados aí no gráfico. Então, dentro das minhas pesquisas na época, eu encontrei que a utilização da impressão 3D com plástico, você tem 67% dessa utilização para prototipagem, pesquisas acadêmicas e design de produtos. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu utilizei a impressão 3D para poder fabricar os meus protótipos do meu trabalho de conclusão de curso, né? O professor Santana deve estar lembrado aí que eu desenvolvi alguns protótipos de uma sonda para coletar água, né? E esses protótipos eu desenvolvi com impressão 3D. Então, eu faço parte aqui desses 67% aí. Já usei para esse fim, né? 16% da utilização é para experimentação sem prototipagem, ou seja, para pesquisa e desenvolvimento industrial, né? No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como que se dá essa utilização da impressão 3D com plástico em ambiente industrial. Tá? Então, fiquem tranquilos aí. 10% do uso para a produção final de peças ou produtos, né? E 7% para aplicações em marketing. Então, o amarelo, por exemplo, produção final de peças ou produtos, seria você utilizar a impressão 3D com plástico para fabricar, por exemplo, uma luminária, fabricar um porta-caneta, fabricar uma engrenagem para você utilizar dentro de uma máquina, né? Isso entraria aqui nos 10%. E um exemplo aqui da aplicação de marketing foi uma outra atividade que eu desenvolvi no meu último ano de graduação, que foi contribuir para o marketing do vestibular na época, né? Eu ajudei a desenvolver uns chaveirinhos da Unilins, que eram umas circunferências que tinham o símbolo da Unilins, esse U aqui, bem desenhadinho, né? E ele vinha na circunferência com o símbolo da Unilins e vinha com a abertura para o chaveiro. Então, eu ajudei a desenvolver essa aplicação de marketing da impressão 3D, na época aí do final da minha graduação. Então, vocês veem que a impressão 3D, pessoal, é utilizada para os mais diversos fins. E aí, você, aluno de informática ou de tecnologia de processos gerenciais, deve estar pensando, nossa, mas onde que eu vou construir uma engrenagem? Ou quando que eu vou fabricar um chaveiro? Para que eu vou querer fazer isso, né? Essas são algumas das aplicações, né? O que vocês têm que pensar, pessoal, é que a impressão 3D, seja ela com plástico, ou seja ela com metal, ela tira a trava de você não poder fabricar o que você quiser. Na verdade, o limite é a sua imaginação e a capacidade da sua impressora. Basicamente isso. Se você quiser fazer um novo tipo de suporte para celular, ou um novo design para teclado de computador, você pode fazer isso com impressão 3D. Você não tem essas limitações, certo? E não é uma coisa de outro mundo. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês as etapas do processo de impressão 3D, e vocês vão perceber que é bem intuitivo a utilização dos programas necessários para conduzir todo o processo. Vou dar uma aguinha aqui só. Certo? E uma coisa que eu também vou trazer bastante ao longo da palestra como um todo, é o fato de que aí na Unilins existe uma impressora 3D disponível para uso pelos alunos, lá no laboratório de eletrônica. Na época que eu estava na graduação, eu fiz bastante uso dela, e a utilização dela é totalmente gratuita. Vocês só precisam levar a matéria-prima, então pode ser o plástico PLA, o plástico ABS, vocês procuram lá para agendar a utilização, e podem utilizar a impressora sem custo algum. Então, se você pensou aí um novo modelo de porta-caneta, que você quer ter o seu porta-caneta único, você pode desenhar ele no CAD, passar por um programa fatiador e imprimir sem custos, assim, na impressora da Unilins. Está disponível aí para utilização pelos alunos. Basta que você compre a matéria-prima, né, que é o filamento.
E não é, assim, muito caro, dependendo, né? Dependendo se vocês fizerem uma compra em conjunto, um rolo de filamento dá para muitas e muitas pesquisas. Na época eu comprei um e deu para fazer muita coisa ao longo do ano, pessoal. Então fica a recomendação. Bom, utilização da impressão 3D com plástico em contexto industrial. Então aqui eu trouxe esses dados lá do livro do Volpato, do Neri Volpato, e no final da palestra, pessoal, eu trago todas essas referências, tá? Então, quem se interessou sobre esse livro, ou se interessar sobre o meu artigo, ou sobre alguma outra coisa que eu referenciar ao longo da palestra, no final da palestra eu trago todos os links, todas as referências para que vocês possam desenvolver as pesquisas aí depois, beleza? Então, esses dados aí são do Volpato. O Volpato, na época que ele fez o livro, ele identificou que a utilização da impressão 3D em contexto industrial, a maior parte é para a fabricação de peças funcionais. Então, por exemplo, para a fabricação de uma engrenagem, para ser implementada numa máquina, para a fabricação ali de uma porta-ferramenta, para ser utilizado num centro de usinagem, né? Fabricação de peças finais em si funcionais. Outra utilização grande é para auxílio visual. Então, se você quer, por exemplo, comprovar o conceito de uma peça ou comprovar o conceito de uma técnica, você pode fabricar ela em plástico. O plástico é uma matéria-prima que não é das mais caras, né? É muito mais barata que o metal, por exemplo, né? E aí você tem um auxílio visual ali para poder tratar no seu ambiente industrial. Também é muito utilizado para educação e pesquisa, para encaixe e montagem, para modelos para molde protótipo, para modelos para fundição de metal. Então você tem ali a utilização da impressão 3D com plástico, você faz um modelinho da peça que você quer depois fundir em metal, e aí você leva ela para um profissional que trata sobre isso, né, e ele funde a partir do seu modelo. Então fica bem mais barato a produção dessa peça também, né? E aqui tem também componentes para ferramental e outras aplicações. Então você vê que ela é muito utilizada para diferentes áreas dentro do contexto industrial. E isso tende a crescer, pessoal, tá? Tanto a impressão 3D quanto plástico, quanto a de metal, quanto a mesmo, que nós vamos ver depois, a de construção civil, e outras que eu não estou abordando aqui, como resina, e até mesmo, por exemplo, a impressão 3D de alimentos, a impressão 3D da parte da biologia, o pessoal que imprime célula, imprime tecido orgânico, né? Isso são outras coisas completamente assim, separadas, mas que tendem a crescer cada vez mais. Então é um ramo, pessoal, que só tende a crescer, e vocês têm tudo mesmo para embarcar com isso, uma vantagem muito grande em relação aos seus pares, né? Em relação aos outros alunos de graduação, porque vocês têm, como eu disse, à disposição de vocês a utilização de uma máquina, uma impressora 3D, de uma qualidade muito boa para ser utilizada gratuitamente aí na Unilins, tá? Bom, outra coisa que eu levantei também, no artigo que eu desenvolvi em 2018, publiquei lá na FATEC, foi a utilização da impressão 3D na produção acadêmica, né? na confecção de artigos acadêmicos. Para quem não conhece o termo, artigo acadêmico é o artigo que é apresentado em congresso, normalmente publicado também em anais de congresso, ou publicado em uma revista. Pode ser revista nacional ou revista internacional. Congresso também, congresso nacional ou congresso internacional. Então, na época, eu utilizei uma ferramenta de Big Data, que chama SciVol. Fica aí o nomezinho, depois eu passo para quem quiser. É uma ferramenta de análise de Big Data da Elsevier, que ela faz busca em bases de dados de revistas e congressos, né? E aí eu pesquisei pelos termos em inglês, né? Additive Manufacturing e 3D Printing, que seria manufatura aditiva e impressão 3D. E aí a busca eu fiz de 2013 até mês 10 de 2018, que foi quando eu terminei a confecção do artigo, né? E naquele momento eu levantei que a utilização, né, desses termos para a construção dos artigos, eu tinha aqui para engenharia, artigos na área da engenharia, por exemplo, tinha 15.527 artigos. Para a utilização na área de ciências de materiais, 9.255 artigos. Para ciência de computadores, computer science, 5.288. Física e astronomia, 4.838. Então, eu sei que tem bastante gente da computação aí. Mais para frente, quando eu for entrar nos pormenores técnicos
de como se dá o processo de impressão 3D e das etapas, eu farei algumas sugestões de pesquisas que vocês podem desenvolver mais para essa parte de ciência dos computadores, né? Utilizando impressão 3D. Vou dar aí alguns exemplos depois, e se o professor Santana se interessar aí, eu posso até auxiliar depois no desenvolvimento. Bom, então agora, para entrar um pouquinho nas etapas do processo de impressão 3D. Eu tentei trazer, pessoal, uma base que fosse bem genérica para abranger tanto quem já ouviu falar de impressão 3D, quanto para quem nunca realmente viu nada sobre o assunto. Então, eu vou entrar assim, em detalhes que, para quem já conhece um pouquinho do processo, vai ser uma revisão, mas eu espero também agregar algum conhecimento que ficou faltando, né? Bom, então, a etapa do processo de impressão 3D, você inicia com o modelo geométrico 3D da peça, né? Esse modelo geométrico 3D da peça, você pode ter obtido ele, por exemplo, a partir de um programinha de CAD, né? Para quem não conhece a sigla CAD, é o Computer Aided Design, né? Que seria o desenho auxiliado ou desenho assistido por computador. Então, são aqueles programinhas de você modelar no computador, né? Exemplos aí são o AutoCAD, o SketchUp, o SolidWorks, né? São, por exemplo, programinhas de CAD que você pode modelar essa peça, obter esse modelo geométrico 3D da peça. Tiago, é a única maneira que eu tenho é desenhar a peça no computador? Eu não sou muito bom em desenho, ou eu não tenho essa prática? Não. Vocês podem partir de uma peça que já existe. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o meu relógio, né? E eu posso escanear esse meu relógio. Então, existem alguns dispositivos que são scanners, né? Tem se tornado mais comum hoje em dia você encontrar esses dispositivos. Antigamente era bem difícil de encontrar. Mas hoje você encontra alguns scanners 3D. Então, utilizando um scanner 3D, eu poderia aqui mapear toda a geometria do meu relógio. Então, onde que estão as posições desses furos, qual que é a espessura da abraçadeira, qual que é as dimensões de fato do relógio, né? E obter, utilizando esse escaneamento ou essa digitalização, eu obtenho um modelo geométrico do relógio. Então, é uma outra maneira, tá? Então, você pode desenhar ou utilizar um scanner para obter o modelo geométrico 3D. Com o modelo geométrico 3D, vocês passam para a próxima etapa, que é a etapa de planejamento de processo. O pessoal aí que é da tecnologia de processos gerenciais, essa etapa aqui conversa muito com vocês. O planejamento de processo, pessoal, é uma etapa crucial para a impressão 3D. No meu mestrado em impressão 3D, eu fiz algumas pesquisas sobre o assunto e é um negócio que eu vejo que tem muito espaço para crescer. Então, quem ainda não tem tema para iniciação científica ou tema para trabalho de conclusão de curso e gostaria de tratar sobre o assunto, essa parte aqui de planejamento de processo de impressão 3D, que é o fatiamento, né, é uma área que tem muito espaço para desenvolver artigos de qualidade, viu? Artigos muito bons. Aí você pegou o modelo 3D, fatiou ele, ou seja, colocou aqui onde que vão ser fabricadas as camadas, qual vai ser a velocidade de fabricação, qual vai ser a espessura da camada, enfim, todas as configurações da impressão. Aí você passa para a fabricação em si da peça. Então, depois eu vou trazer para vocês um vídeo que é um exemplo de fabricação da peça. Vocês vão ver que ele parte da base, né? E ele vai adicionando camada sobre camada de filamento plástico até chegar, de fato, à fabricação da peça final. Nesse caso aqui, por exemplo, a peça final representada, percebam que ela é meio retangular, né? O modelo geométrico 3D, ela está bem suavizada, essa ânfora, né? Tanto no corpo da peça quanto nessas alças, né? Na peça fabricada, aqui no caso eles representam o Volpato, né? Ele representou de uma maneira bem brusca, né? Porque ele não chega a ficar tão bruto assim a peça. Ela fica até que lisa, tá? Mas a peça fabricada normalmente, ela precisa passar depois por um tratamento para deixar a superfície bem lisinha e dar um acabamento final nessa peça. Esse acabamento, ele pode ser feito através de uma lixa, né, para dar acabamento mecânico, ou se você quiser, dá para você fazer alguns tratamentos químicos, que vão retirar o excesso de plástico da peça e que vão dar
o toque final na peça fabricada. Bom, então aí para quem conhece um pouquinho, né, tem aí mais algumas etapas do processo de impressão 3D. Então eu passo do programa CAD, vou lá e desenho o meu modelo 3D da peça que eu quero, desenho que eu quero imprimir, que eu quero obter, né. Do programa CAD, eu jogo para um programa fatiador, tá? É o nome do programa mesmo, né? Fatiador. Esse programa fatiador, ele pode simplesmente fatiar a peça, fazer esse processo aqui de planejamento do processo, ou ele pode ainda incluir supervisório, tá? O que é o supervisório? Para quem não está familiarizado com o termo, é fornecer ali uma interfacezinha para supervisionar o processo de impressão 3D, para te indicar como é que está o andamento do processo, quais são os valores das variáveis do processo, enfim. Então, o programa fatiador, ele vem com um pós-processador, que é o que faz as configurações de impressão, e, na maioria dos casos, ele vem com um supervisório também, né? Esse programa fatiador, pessoal, existem programas fatiadores que são meio genéricos, que servem para vários modelos de impressoras 3D e para várias fabricantes de impressoras 3D, tá? Mas existem alguns modelos específicos de impressoras 3D que tem programa fatiador específico daquela impressora, tá? Que é um programa que faz parte, por exemplo, da fabricante. Um exemplo disso é a impressora 3D Cube, que é cubo em inglês. Ela é uma impressora 3D que já vem com um programa fatiador que só funciona nela, tá? Então, você tem esses casos também, né? E, caso você tenha ali um programa fatiador que não vem com o supervisório, você pode ainda transferir o seu arquivinho, que é o código G, que tem ali os comandos de impressão, para uma interface homem-máquina, através de um cartãozinho SD. Essa interface homem-máquina ela fica acoplada às impressoras 3D e normalmente serve de supervisório também. Você consegue supervisionar as etapas da impressão, verificar como é que está o andamento das variáveis do processo e assim por diante. Então você tem essas etapas. Uma coisa que vocês vão perceber ao longo da palestra é que não existe assim preto no branco em impressão 3D. Você tem vários tons de cinza, tá? Dependendo qual o tipo de fabricante da impressora 3D, dependendo qual o tipo de modelo da impressora 3D, dependendo qual o tipo de maneira como que se dá essa fabricação, você vai ter variação aqui no programa fatiador ou na existência ou não existência da interface homem-máquina, tá? Então não existe assim, uma coisa que é o padrão. Vai depender muito do tipo de impressora que vocês estão trabalhando. A impressora que está disponível aí na Omnilins, ela é muito boa porque ela traz tudo isso aqui na mesma máquina, tá? O programa fatiador que eu utilizo, por exemplo, para controlar ela, é um programa genérico, pode ser aí um repetir host, por exemplo, né? Ela aceita diferentes pós-processadores, eu posso conectar o meu computador para utilizar o supervisório nela, e ela ainda possui uma interface homem-máquina, para eu poder monitorar a impressão, caso eu não queira usar o computador de supervisório, tá? Então, a impressora que vocês têm na Omnilins, ela é muito boa mesmo, eu recomendo bastante a utilização dela para aprender e desenvolver as pesquisas aí. Bom, então, o modelo tridimensional que eu tenho lá no início, ele pode estar em diferentes tipos de arquivo, né? Para quem já trabalhou com AutoCAD, sabe que um dos formatos do arquivo é o DWG, ou DXF, né? É um formato de arquivo 3D, certo? É um modelo tridimensional, que representa em 3 dimensões a peça a ser impressa. Só que para você imprimir esse modelo tridimensional, você precisa converter para um padrão de arquivo que chama arquivo de estereolitografia, ou simplesmente arquivo STL, tá? Esse arquivo STL, ele representa de maneira codificada, normalmente essa codificação é binária ou ASCII2, e padronizada o modelo tridimensional da peça a ser impressa. Então, o AutoCAD, o padrão dele é ter o arquivinho DWG. O SketchUp, o padrão dele é ter o arquivinho .skp, né? Só que para o programa fatiador poder ler esse modelo tridimensional, você precisa primeiro converter esse modelo tridimensional para um arquivo de estereolitografia. Aí esse modelo tridimensional vai ser codificado, né?
e aí ele vai poder ser lido no programa fatiador, certo? Se vocês tentarem pegar o arquivo lá do modelo tridimensional que saiu do AutoCAD e jogar direto no programa fatiador, na maior parte dos programas fatiadores, isso aí não vai funcionar, tá? Ele precisa vir com o formato STL, porque é o formato padronizado utilizado, tá? A grande maioria dos programas fatiadores utiliza o formato STL como o arquivo de entrada para os modelos a serem impressos. Bom, aí eu peguei lá o arquivo STL, joguei no meu programa fatiador, configurei a minha impressão 3D, beleza. O que sai do meu programa fatiador? Sai um arquivinho que é o chamado código G, tá? Santana ainda está pensando, código G? Sim, código G. É um tipo de código, pessoal, que é muito utilizado na indústria para controle numérico computadorizado. Quem aí já mexeu com a fresa CNC, com o torno CNC, é o mesmo princípio daquele código, tá? Você tem ali o G20, G47, G30, né? Que são os comandos utilizados para movimentar os motores e fazer em si a fabricação, tá? Então, o resultado do processo de fatiamento é o código G, onde nesse código G eu tenho ali o controle das variáveis do processo e a codificação das movimentações a serem executadas pelos motores, né, durante a fabricação da peça. Então, o código G que vai me falar, olha, a primeira camada eu quero que movimente tais motores para fabricar ela, eu quero que essa primeira camada, a mesa de impressão esteja a uma temperatura X, eu quero que a espessura dessa camada ela tenha 0,2 milímetros, enfim. Código G que traz todas essas características de impressão e esse código G eu posso inserir no cartão SD e caso minha impressora tenha uma interface homem-máquina, colocando o cartãozinho SD dela, eu consigo dar o start na impressão, até mesmo sem ter o computador conectado na impressora. Tá? Então é muito interessante. O pessoal aí que é de informática, código G é um dos pontos que vocês podem pesquisar dentro de impressão 3D, tá? Lá para frente, quando eu for trazer para vocês alguns exemplos de pós-processadores diferentes, vocês vão ver que, dependendo qual pós-processador você utiliza, a maneira como esse código G é gerado é diferente. Né? Então, a maneira como a codificação da impressão é realizada muda dependendo qual pós-processador eu vou utilizar. Mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro aí, mas eu vou trazer esses exemplos. Tá? Bom, então o princípio da impressão 3D com plástico, né? Como eu falei anteriormente, você vai adicionar camadas sobre camadas de matéria-prima. Né? Essa deposição, ela é executada basicamente na interface entre o bico extrusor e a mesa de impressão, tá? Que também é conhecido como plataforma, e o bico extrusor pode ser conhecido como cabeçote extrusor. O que se movimenta durante a impressão? Depende do modelo da impressora. Existem modelos de impressora, por exemplo, que a mesa fica fixa e o bico extrusor se movimenta no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Existem modelos de impressora que a mesa se movimenta no eixo Z, subindo e descendo, e o bico extrusor se movimenta no eixo X e Y. E existem impressoras, que é como igual aqui eu trabalho lá em Bauru, que a mesa se movimenta no eixo X e o extrusor se movimenta no eixo Y e no eixo Z. Tá? Então, não existe um padrão quanto a essas movimentações. Depende muito do modelo da impressora que você está trabalhando. Aí vocês podem pensar, nossa, Thiago, mas, poxa, se em certo momento o extrusor que vai se mover, ou em outro momento a mesa que vai se mover, isso varia dependendo qual tipo de modelo de impressora que eu estou trabalhando, como que eu vou conseguir, de fato, configurar a minha impressão para funcionar? Né? O programa fatiador, pessoal, ele já vai gerar o código G para vocês, codificando a movimentação dos motores e acertando a movimentação para que ela funcione independente se a mesa fica fixa e o que se movimenta é o extrusor, ou se o que tem movimentação é a mesa e o extrusor fica fixo. Né?
O próprio programa fatiador, na hora que você coloca lá as configurações da impressora, ele já vai gerar o código G com as particularidades daquele modelo de impressora, tá? Então, a impressão, ela sai certa no final. Você só precisa configurar certinho qual o padrão de impressora, qual o tipo dela, quais são as dimensões aqui dessa mesa, né? Porque isso também varia dependendo qual tipo de impressora você está trabalhando, qual que é o range que ela alcança no Z, né? Que é a fabricação de peças mais altas ou mais baixas. Então, isso é tranquilo. E aí você vai fabricando essas peças, e essa fabricação ela não precisa ser tão certinha quanto está aqui no exemplo da esquerda, né? No exemplo da esquerda, eu estou fazendo como se fosse uma base retangular. Ela pode ser um negócio aqui totalmente irregular, como é o caso, por exemplo, dessa caveira à direita, né? Ela também foi impressa em 3D. Vocês podem perceber que tem as camadas aqui definidas, né? Mas elas foram fabricadas meio que em ângulo, né? Elas não estão tão bonitinhas quanto da esquerda. Então, impressoras 3D também alcançam essa fabricação que você tem aí angular. Na verdade, não é angular, né? Ele vai compondo essa movimentação nos eixos X, Y e Z para alcançar os pontos aqui onde o plástico vai ser depositado para fabricar, de fato, as peças que vocês desejam, certo? Bom, uma coisa que vocês têm que pensar, pessoal, é o princípio da impressão 3D. Ele vem de baixo para cima em camadas subsequentes de matéria-prima, certo? Só que imagina que vocês têm, por exemplo, uma peça como essa ânfora, que ela tem essas duas alças que elas estão flutuando quando você pensa do ponto de vista da impressão 3D, né? Como a impressão 3D sai do chão, o corpo aqui dessa peça, ele vai ser impresso sem problemas, né? Só que no momento que começar a imprimir a alça, como não vai ter nada embaixo, essa alça ela vai cair. E a peça vai sofrer uma deformação muito grande e normalmente vai ser descartada por essa deformação, certo? Então, para evitar que isso aconteça, existe o chamado suporte, né? As estruturas de suporte que você pode configurar no momento do fatiamento para fornecer à peça, que possui essas características aqui, uma base de forma a que essas partes elevadas sejam fabricadas sem danificar a forma da peça que vocês desenharam, né? Ou que vocês escanearam. Então, essas estruturas de suporte, elas saem do chão e chegam aqui na altura que é necessário para fabricar a peça. Nossa, Thiago, mas eu que configuro essas estruturas de suporte, como que eu sei quando que vai ser necessário ou quando que não vai ser necessário utilizar as estruturas de suporte? Vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Contanto que vocês deixem a opção de criar estruturas de suporte no programa fatiador ativada, na hora que o programa fizer o fatiamento, se ele identificar que uma região que ele visualiza como flutuante, né, ele mesmo já vai definir aqui as estruturas de suporte necessárias para fabricar essas regiões mais elevadas, tá? Então, você não precisa se preocupar quanto a isso. O próprio programa já gera isso de maneira automática. No final da palestra, depois que eu apresentar as referências, né, eu vou abrir aqui o programa fatiador que eu utilizo e vou mostrar para vocês alguns exemplos em tempo real de como você pode fazer esse fatiamento. Vou mostrar para vocês algumas diferenças de você usar a estrutura de suporte ou não, né? Infelizmente, eu não estou com nenhuma impressora 3D aqui comigo agora, senão eu poderia, inclusive, mostrar um exemplo em tempo real de impressão, né? Mas eu trouxe para vocês daqui a pouco um exemplo de impressão de time-lapse de um animal. E aí vocês vão conseguir verificar esse processo de impressão, acredito que sem maiores problemas, certo? Bom, vamos dar continuidade aqui então, né? As estruturas de suporte, então, servem para fornecer suporte a essas áreas mais elevadas. Existem modelos de impressora 3D de plástico, pessoal, que vêm com esses dois bicos extrusores, tá? Então, vocês têm modelos mais simples que vêm com um bico só que alguns modelos de impressora têm aqui dois bicos extrusores que são alimentados por dois carretéis de filamento distintos, né? Então, você tem, por exemplo, um bico que vai ser específico para a extrusão de matéria-prima da peça em si. Ou seja, aqui no exemplo da ânfora, eu tenho, por exemplo, o bico da esquerda, que vai ser para fabricar a estrutura da peça. Enquanto o bico da direita seria o bico
de extrusor do material do suporte, tá? Que ele vai extrudar a matéria-prima específica para o suporte, que é um outro tipo de plástico. Aí você pode estar perguntando, nossa, Thiago, mas por que eu ia querer, por exemplo, fabricar a estrutura com um tipo de plástico e o suporte com outro tipo de plástico? Existem alguns tipos de plástico, pessoal, que são sensíveis a produtos químicos, né? E eles são dissolvidos facilmente em contato com determinados produtos químicos. Um destes é o chamado HIPS, tá? Ele é um tipo de plástico, um tipo de filamento que você pode utilizar na impressão 3D. Então, se eu fizer um processo, uma peça que tenha suporte, e eu fizer a estrutura dela de PLA ou de ABS, e fizer o suporte de HIPS, né, eu posso, depois dessa peça impressa, mergulhar ela na solução com produto químico específico, que vai dissolver esse plástico do suporte, esse HIPS, e vai manter ali o plástico, o PLA ou o ABS, intocado. Aí a peça ela vai sair perfeitinha, sem ter esses suportes. Outra utilização, quando eu tenho impressoras aqui de múltiplos extrusores, é poder fabricar uma peça com dois plásticos diferentes, né? Então, na mesma peça, eu posso ter parte dele fabricada com PLA e parte dele fabricada com ABS. Isso pode ser feito, por exemplo, para fins de pesquisa mecânica, né? Então, você quer verificar como se comporta um ponto onde tem a fusão de um plástico com outro através de um teste de resistência mecânica. Seja um teste de resistência à tração, ou seja um teste de resistência à torção. Você pode fazer isso. Você fabrica uma peça aqui com dois tipos de plástico diferentes e faz ali a sua pesquisa utilizando isso, certo? Então vejam que, por exemplo, pessoal, aqui no exemplo da direita, é um modelo de impressora que a mesa se movimenta no eixo Z, enquanto os extrusores ficam fixos no eixo Z, mas se movimentam no eixo X e Y. Né? Então, é um outro modelo de impressora 3D para vocês. Vamos ver que existem muitos e muitos modelos aí que eu vou apresentar ao longo da palestra. Esse não nenhum? Não. Bom, outra coisa aí que vai talvez ser uma surpresa para muitos de vocês é que a maior parte das peças impressas com plástico, na verdade, é feita de ar, tá? Ela é constituída de ar. Por quê? Né? Quando você vai fabricar uma peça pelo processo de impressão 3D, duas características que você precisa determinar é o padrão de preenchimento interno dessa peça e a porcentagem de preenchimento, que vai, por exemplo, designar quanto dessa peça, de fato, vai estar preenchida com plástico dentro dela e quanto dessa vai ser ar. Né? Então, por exemplo, um padrão que é utilizado para a impressão 3D com plástico é você utilizar 20% de preenchimento. Então, você tem um desses padrões aqui de preenchimento, com 20% dele, e o restante da parte interna da peça é 80% ar. Né? É uma peça que ela é, em sua maioria, oca. Mas por fora você não percebe que ela é oca. Né? Ela é a maior parte ar, só que ela possui ali o visual de uma peça impressa. Para quem já tiver a oportunidade de pegar uma peça impressa em 3D na mão, coloca uma luz contra a peça, né? Seja uma lanterna do celular ou uma luz. Vocês vão ser capazes de identificar o padrão de preenchimento interno da peça com facilidade, tá? Não é muito difícil de fazer, não. E existe ainda, como eu falei, a porcentagem de preenchimento. O padrão é 20%. Mas digamos que eu queira colocar 50%. Quer dizer que metade da peça vai ser plástico e metade da peça vai ser ar. Né? Eu vou ter um padrão de preenchimento ali com 50% de preenchimento em plástico. Quanto maior eu aumentar essa porcentagem de preenchimento, mais plástico eu vou gastar, né, entre aspas, gastar na fabricação dessa minha peça, só que mais resistente essa peça vai servir. Então, uma peça que vai ter um fim de marketing, como é o exemplo lá no meu caso do chaveiro que eu ajudei a desenvolver em 2018, é uma peça que não precisava ter uma resistência mecânica muito grande. Então, eu usei o padrão de 20% lá na época. Agora, se for desenvolver, por exemplo, uma engrenagem para ser utilizada numa máquina, essa engrenagem precisa de uma resistência mecânica maior. Então, você vai aumentar a porcentagem de preenchimento
por exemplo, para uns 80%. Então, você vai ter a maior parte da peça plástico e só uns 20% em ar em si, né? Vocês devem estar perguntando, nossa, Thiago, mas por que eu não faço 100% em plástico, né? Por várias razões, né? Primeiro, que você ia gastar muita matéria-prima. Muita matéria-prima na fabricação de uma peça que não necessariamente precisaria ter essa característica de resistência mecânica, né? Como eu falei, dependendo do fim que você vai utilizar a peça, você pode utilizar menos ou mais porcentagem de preenchimento e alcançar ali, os mesmos resultados que você chegar e fabricar uma peça com 100% de preenchimento. Então, o comum é você não fabricar com 100%. Eu não cheguei a fabricar, foi um gasto muito grande de plástico e eu não recomendo para ninguém usar 100% de preenchimento. Aí vocês estão vendo aí na tela de vocês, pessoal, que existem diferentes padrões de preenchimento interno. Eu tenho triangular, eu tenho o de grade, eu tenho cúbico, eu tenho colmeia, concêntrico, retilíneo, retangular e assim por diante, né? E você pode perceber que aqui no exemplo à esquerda, eu tenho o mesmo padrão com tamanhos diferentes, né? Então tem aqui, por exemplo, onde está meu mouse apontando, é o padrão de colmeia com colmeias pequenininhas. E aí aqui do lado eu tenho colmeia também, um pouco maior. E aqui embaixo tem colmeia também, só que muito maior do que esse daqui. Então, todos esses três são colmeia. A diferença entre eles é a porcentagem de preenchimento. Com certeza esse aqui de baixo está com porcentagem menor de plástico, esse aqui está com porcentagem intermediária, e esse aqui está com porcentagem alta de plástico. Então, quanto maior essa porcentagem de plástico que vocês vão utilizar no preenchimento, menor vão ficando esses padrões de preenchimento. E aí vocês podem estar se perguntando também, nossa, mas em qual situação que eu vou utilizar o padrão retangular, ou utilizar o padrão colmeia, ou o padrão triangular, né? Se for uma aplicação de marketing, tanto faz, essa peça não vai ser utilizada de maneira que vai sofrer uma resistência mecânica, né? Agora, se for uma engrenagem, qual é a mais adequada, né? Existem muitas pesquisas acadêmicas sobre esse assunto sendo desenvolvidas agora mesmo, né? Eu que estou mais por dentro disso, que eu estou desenvolvendo mestrado na área, né? Eu encontro muitos artigos sendo publicados aí nesse ano, foram publicados no ano passado, que tratam exatamente sobre o estudo disso, né? Qual padrão de preenchimento é mais adequado para ser utilizado para qual fim, né? Até o momento, é meio que consenso que o padrão de colmeia é o que fornece a maior resistência mecânica, tá? Mas está sendo estudado ainda com outros padrões para averiguar qual que é o melhor. Então fica aí um outro exemplo de pesquisa que vocês podem fazer dentro da Unilins, nesse caso dentro da Fundação Paulista, de uma maneira mais ampla, né? Para quem não sabe, dentro da Fundação Paulista existe o LEM, né? Que é o Laboratório de Ensaios de Materiais, se eu estou enganado quanto à sigla, né? Depois o professor Santana pode colocar aí no chat a sigla correta. O LEM, ele faz ensaios mecânicos em peças, né? Aí tem diferentes ensaios mecânicos que o LEM é capaz de fazer. Ou vocês podem pensar em desenvolver aí com o projeto de iniciação científica, ou projeto de TCC mesmo, trabalho de conclusão de curso, vocês fabricarem uma mesma peça para teste mecânico e variar, por exemplo, aqui o padrão de preenchimento. Ou então variar a porcentagem desse padrão de preenchimento interno. E aí você pode ir lá no LEM, e aí verifica lá como é que é feito esse tipo de ensaio, e faz os ensaios mecânicos. E aí você vai ter uma pesquisa muito bem embasada, desenvolvida com os recursos aí disponíveis dentro da faculdade, né? Então, no início, no caso da impressora 3D, e o LEM na parte dos ensaios mecânicos, né? Então, é uma parte muito interessante que vocês podem desenvolver. Se eu estivesse aí na graduação do Unilins nessa época, eu pensaria em fazer alguma coisa nisso. Se tiver algum aluno de mecânica assistindo, fica a recomendação aí. Bom, vamos para o próximo slide. Bom, tipos de impressoras 3D, né? Como eu falei, existem muitos tipos de impressora e cada tipo de impressora existem diferentes modelos, né? Então, o mais comum é a impressora 3D do tipo cartesiana, tá? A que tem na Unilins aí é cartesiana, a que eu utilizo lá no Bauru, no meu mestrado, é cartesiana. A maior parte são impressoras cartesianas.
Só que você também tem impressoras 3D do tipo Polar, impressoras 3D do tipo Delta, e impressoras 3D aqui do tipo braço robô, ela tem aqui como se fosse um braço articulado, que ajuda no posicionamento do bico extrusor, de forma a fabricar a peça através da adição de camadas, né? Então, os tipos de impressora eles são separados pela maneira como se dá a movimentação desses eixos, X, Y, Z, para alcançar o movimento relativo necessário para a impressão, tá? Então, aí, existem diferentes tipos de impressora e dentro de cada tipo existem diferentes modelos também. Bom, agora, então, eu vou trazer para vocês um exemplo de um vídeo aí que utiliza a tecnologia de manufatura por fusão e deposição, né? Que é o termo técnico da impressão 3D. Então, é um vídeo aí que foi produzido e está disponível no YouTube, da Solid Concepts. Vou trazer aqui para vocês. No final da palestra tem o link na referência, né? Para quem quiser ver depois de novo. Eu vou explicar sobre o vídeo, então ele está sem som, né? Eu vou utilizar o vídeo como base para fornecer algumas explicações também. Nesse caso aqui, pessoal, o vídeo ele traz o exemplo de impressão 3D, mas num ambiente mais industrial, tá? Então, essas impressoras que vocês estão vendo aí, são impressoras de padrão industrial, utilizadas, por exemplo, para a fabricação de peças para fins na construção civil, fabricação de peças para aeronáutica, entre outras, né? Que requerem ali uma precisão dimensional ou uma característica mecânica da peça muito mais específica. Então, você tem essas impressoras 3D industriais. Nesse caso, ó, percebam que é uma impressora que possui dois bicos extrusores, um para suporte e um para o filamento, de fato, da peça, né? Então, os dois entram por baixo, eles sobem e vão ali para o bico, onde vai ser feito o derretimento, tá, entre aspas, porque o plástico não chega a ficar líquido, ele fica bem mais maleável, né? E aí ele é depositado nas camadas. Então, percebam, ó. O branco, por exemplo, seria o plástico da peça. E o preto seria, por exemplo, o plástico do suporte. Percebam como eles vão variando os extrusores para fabricar a peça da maneira que vocês precisam. Nesse caso, por exemplo, estão fabricando uma hélice, que pode ser utilizada, por exemplo, dentro de para fins de aeronáutica ou para fins navais, né? Eu não entendo certinho de onde que veio essa peça. Mas vejam, por exemplo, né? Ele remove aí a peça. Nesse caso, ele remove um pouco do suporte, utilizando aí fins mecânicos, né? E depois ele coloca uma solução química, que vai dar o processamento final na peça, vai dar o acabamento final. Depois ele lixa ainda. Então, essa é a peça finalizada. Vejo que a qualidade é muito boa, né? A qualidade superficial é muito boa. E você tem aí, nessas impressoras industriais, a fabricação de peças para muitos e muitos fins mesmo, tá, pessoal? Se quiser procurar depois, tem muito material interessante no YouTube que vocês conseguem encontrar sobre o assunto. Quem se interessou sobre impressão 3D com plástico, né? Esse vídeo é da Solid Concepts. Bom, no próximo exemplo que eu vou trazer para vocês, pessoal, é um exemplo de fabricação completa aqui, com impressão 3D com plástico também. Nesse caso, eu trouxe um exemplo do Saurus Channel, que ele faz aqui o time-lapse de impressão de um modelo, né, de um veado, tá? Então, ó, um videozinho curto. Aqui no caso, ele está trazendo as características de impressão, né, que ele utilizou para a fabricação. Vejam que nesse modelo de impressora, a mesa se movimenta subindo e descendo, e o extrusor se movimenta no eixo X e Y, né? A mesa se movimenta no eixo Z, no caso. Vejam que o vídeo está bem acelerado, tá, pessoal? Eu vou colocar ele aqui em 25% da velocidade normal. Ainda assim, está rápido demais para a impressão. A impressão devia ser pelo menos metade dessa velocidade. Então, ele já avançou bastante a velocidade para que a peça seja construída, tá? Vejam que ele vai adicionando aí camada sobre camada de filamento plástico, né? Nesse caso, ele está fabricando aí as pernas do veado, né? Vejam que próximo à base aqui, onde encostou com a mesa, tem esse círculo mais grosso, né? Que chama BRIM, né? BRM.
O bring serve para ajudar na adesão da peça com a mesa. É uma técnica utilizada em impressão 3D. Então, veja que ele está fabricando as perninhas do veado. Aí ele vai subindo, né, no extrusor. Nesse modelo de extrusor, pessoal, vejam que eu tenho ali 2 ventiladores acoplados, né, esses coolerzinhos de computador mesmo. Eles servem para ajudar a resfriar o plástico quando ele está sendo depositado sobre as camadas anteriores do processo de impressão, né? Então, esses ventiladores ajudam a realmente resfriar esse plástico. Dependendo do modelo de impressora que você está trabalhando, você pode ter 2 ventiladores, você pode ter 1 ventilador, ou você não pode ter nenhum, né? No meu caso lá de Bauru, a impressora 3D que eu utilizo lá não tem nenhum cooler. É uma impressora bem mais simples. A que tem aí na Unilins, ela é uma impressora que tem um cooler, que já ajuda bastante no resfriamento da peça durante a impressão. Está pausando aqui. Então veja que está ainda quase na metade do vídeo. Eu vou acelerar um pouquinho mais o vídeo. Vou colocar aqui em 2 vezes. Aí vocês podem estar perguntando, nossa, mas o vídeo está bem acelerado, mesmo assim está demorando para imprimir, né? Impressão 3D, pessoal, normalmente demora, tá? É muito incomum vocês terem uma peça que demore menos de 1 hora para ser impressa, tá? A média aí é 3, 4 horas para se imprimir uma peça. A peça que eu já imprimi que demorou mais tempo foi uma das minhas sondas, na época da graduação, que levou 13 horas para ser impressa, tá? Um cilindro mais ou menos desse tamanho, levou aí por volta de 13 horas para ser impresso aí na impressora da Unilins, tá? Então, normalmente demora bastante mesmo. Veja aí agora os chifres, né? Veja como ficou legal a aparência desse modelinho, né? E depois você pode fazer o tratamento químico ou pode lixar a peça para dar o acabamento final. Então, para quem quiser fazer presentes, né? É uma maneira legal de você presentear uma pessoa querida, imprimindo uma peça para ela, né? Eu já fiz isso na época também. Olha que interessante. E boa parte desse veado aí, ele é ar, né? Como vocês viram lá no início, se não me engano, eu acho que ele usa 20% de preenchimento. Ou seja, 80% daquele modelinho ali do veado é ar. O resto só que é plástico em si. Bom, agora um exemplo para quem realmente nunca viu impressão 3D com metal, né? Tem aí o exemplo de Metal Additive Manufacturing, através da técnica de deposição direcionada de energia, né? Então, tem aí o videozinho da BAM Machines, do processo de deposição direcionada de energia. O pó de metal entra por esses tubos laterais e um laser vem por esse tubo central. O laser vai fundir o pó de metal e vai aglutinar ele sobre as camadas anteriores de metal, né? Então, ele vai fundindo o pó de metal na peça, basicamente. Então, também é processo de manufatura aditiva, então você vai adicionando camada sobre camada de pó de metal e vai fundindo com laser. Como essa fusão ela é imediata, você não vê o pó saindo, né? Ele já sai e já é fundido, é bem interessante. Vejam, por exemplo, que as impressoras elas variam de modelo. Nesse caso aí eu tenho um modelo polar, né? O extrusor fica fixo e a mesa que gira de forma a fabricar a peça. Aí, por exemplo, né, eu tenho uma mesa que ela é polar e parece um pouco de delta também, né? Ela faz essas movimentações de forma a posicionar o extrusor no ponto correto para fabricar a peça. Olha que interessante isso. Bem parecido com a nossa ânfora lá do exemplo, né? Então, nesse caso, ele está fabricando com metal. É um custo bem mais elevado, né? Mas ainda é um processo de manufatura aditiva. Olha que interessante. É o jato que pode metal e o laser vindo junto, fundindo o metal. Muito interessante. As peças fabricadas por esse processo de deposição direcionada de energia, elas são aplicadas, por exemplo, para prototipagem industrial, né? Quando você vai fabricar uma peça em metal,
o custo é mais elevado do que você fabricar no plástico, só que ela vai ter também uma resistência mecânica muito melhor, e ela vai poder ser utilizada para muitos outros fins que uma peça plástica normalmente não poderia ser utilizada. Eu vejo aí esse exemplo. Muito interessante esse vídeo aqui da BAM Machines. Bom, e o último vídeo de exemplo que eu vou trazer para vocês, pessoal, é um vídeo de impressão 3D para construção civil, que é muito, muito, muito legal. Esse vídeo aqui, da Cool Gadgets and Stuff, ele traz para nós 6 exemplos de impressão 3D para construção civil, de diferentes técnicas, diferentes modelos de impressoras, tá? Então eu trouxe ele, porque além de trazer as técnicas de impressão 3D para construção civil, vocês vão ver que como que é interessante você ter ali aplicações de impressora cartesiana, impressoras polar e impressoras de braço robótico, né? Todas elas utilizadas para a impressão 3D de construção civil. Eu vou dar play aqui no vídeo, né? E eu vou explicando sobre ele. Quem quiser depois, esse vídeo é muito interessante. Ele está dublado em inglês, né? Então, ele está no idioma de inglês. Só que ele traz algumas informações bem legais. Quem aí conhecer a língua, recomendo assistir ele na íntegra depois para poder ter mais um pouquinho de informação sobre. Né? Deixa eu deixar no vídeo aqui para ir explicando sobre ele. Beleza? Então, o Gadgets and Stuff. Bom, esse primeiro é uma impressora 3D desenvolvida pela AppScore, o nome da empresa. Né? Ela é uma impressora 3D do tipo aí braço robótico. Né? Então, você tem como se fosse um braço de um robô que tem ali a utilização de partes móveis, né? De forma a posicionar o bico extrusor no ponto onde vai ser jogado o concreto para fabricar as camadas subsequentes e fabricar em si a peça. No caso aí, fabricar a residência, né, que você está interessado. Então percebam que ela é fixa, né? Você coloca ela no local e aí o braço ele vai se movimentando e vai colocando o concreto para fabricar a peça. Muito legal, bem interessante esse vídeo. Olha que interessante. Ela é bem parecido com um guindaste, né? Ela é meio braço robô e ela também é polar, né? Porque ela gira. As impressoras que giram, a gente fala que ela é do tipo polar. Olha o nível da casa que ela é capaz de construir. Aí o acabamento final depois fica bem mais simples de ser utilizado. O grosso do trabalho ele já fez. Esse outro exemplo da empresa Crane Wasp é uma impressora 3D do tipo Delta. Faz aí a impressão 3D para construção civil. Ela é meio delta, meio polar. Vejam que ela gira, né? Ela é polar, ela sobe e desce. Ela tem características de delta também, por ter essas 3 hastes de suporte. Vejam que ela vai adicionando o concreto nessas trilhas, né? Que vão fazendo como se fossem tubos de concreto. E aí, esses tubos depois, existe uma outra pecinha que passa, que vai regularizando eles, para não deixar esse acabamento tão feio na parede que está sob construção. Essa é uma outra impressora 3D que é fixa. Você monta ela no local e ela constrói a casa ao redor de si. Veja como é que ela faz. Então é sempre de baixo para cima. Esse é o princípio da impressão 3D. Por isso que eu falei para vocês. Caso vocês tenham aí a vontade, vocês podem aprender todos esses conceitos e ficar muito familiarizados com eles, utilizando a impressora 3D que está disponível aí na Unins. Ela é gratuita para uso para alunos, né? Vocês só precisam levar a matéria-prima. Então, se vocês dominarem esses conceitos, quando vocês forem trabalhar no futuro numa empresa, vocês podem falar, olha, eu tenho experiência com manufatura aditiva. Isso já é um diferencial muito interessante. Ele está explicando que ela é modular, né? Então, se você quiser fabricar uma área maior, você vai precisar ir reposicionando ela, porque ela constrói a casa ao redor de si. Muito interessante. Vejam que ela quase não tem esse efeito tubular aqui do concreto. Esse outro modelo de impressora, fabricado pela Cobod, ela é uma impressora mais cartesiana, né? Ela também é uma impressora fixa, que você monta no local,
e ela vai depositando o concreto seguindo aí uma coordenada x, y, z. No caso, ela é bem cartesiana. O extrusor se movimenta no x, y e no z. Depois ela passa essa pecinha que vai alisando a parede, para ficar aquela aparência tubular, que é a característica de peças impressas em 3D. Olha que interessante. Aí embaixo o contador mostra a quantidade de horas, né? Então veja, já passaram 8 horas praticamente para construir a casa. Olha que interessante, pessoal. E o princípio é o mesmo, né? Só que em vez de estar soltando plástico, ele está soltando concreto. Muito interessante. Não é da minha área, né? Eu sou engenheiro de controle de automação, mas para quem é da área de engenharia civil ou engenharia ou arquitetura e urbanismo, isso que ele tende a crescer cada vez mais, cada vez mais. Muito legal. Aí depois nós temos aqui a impressora fabricada pela Constructions 3D, né? Que ela é essa impressora que ela é bem mais móvel, tá? Então ela é no princípio do braço robótico, né? Essa sim tem as articulações, e ela tem essa estrutura que parece uma aranha, que permite essa característica móvel dela. Então ela tem essa serpentina embaixo, que permite ela passar por alguns terrenos mais difíceis, né? Parece essas coisas de tanque de guerra ali embaixo. E ela tem aquelas bases que parecem pés de aranha, que ajudam a fixar ela no local onde vai ser feita a impressão. Aí vejam, ela vai construindo as paredes. Esse modelo é bem braço robótico mesmo. Olha que interessante. Vão passando as horas e ele vai fabricando. É um processo lento, né? Só que você tem que imaginar que isso é uma máquina fazendo, né? Se for um projeto grande de construção, você vai ter 2, 3 dessas fabricando simultaneamente, e aí você vai alcançar ali o que uma equipe de seres humanos demoraria muito mais para alcançar na fabricação aí dessas paredes. Nesse caso aí ele está trazendo aí os controles da máquina. Então vejam aí um modelo da estrutura construída no programa CAD e na estrutura feita pela impressora depois. Muito legal, muito bonito. E o princípio, vejam que é bem simples, né? Não tem grandes segredos. Esse outro modelo, pessoal, é da Radionex. Ela fabrica também impressão 3D para construção civil, só que em vez de você depositar o concreto, ele vai depositar o bloco em si, né? Então vejam que ele vai adicionando os blocos nas posições definidas no CAD. Né? Ele vai fabricando as paredes através da adição, no caso, em vez do concreto mole ali, né? Ele já coloca o bloco em si. Ele é bem do princípio braço robótico, né? Ele tem essas articulações que permitem ele fabricar a estrutura da residência de maneira bem ágil. Olha que interessante. E aí depois, né, você já tem a estrutura montada, você vem e coloca a parte da estrutura de ferro e os outros detalhes da edificação que são necessários, né? Só que o grosso da construção em si, você faz com que a impressora 3D passa por você, né? Então, vejam que a impressora colocou todos os blocos, e eles vêm depois e fazem só a finalização. Então, poupa aí um trabalho humano muito grande, né? Deixa eu ver se é a última, não. A gente não tem mais duas. Essa impressora 3D, né, também é para construção civil, essa também é muito móvel e ela é bem cartesiana, pelo que eu estou lembrado. Viu? Eu acho que essa é a última mesmo. Vejam qual que é o porte dela. A impressora é grande mesmo, né? Ela constrói casas assim de uma vez. Né? Nesse caso, ela é fabricada pela Icon Build. Pelo que eu me lembro do vídeo, ele está explicando aí que ela foi utilizada na construção de casas emergenciais para pessoas que foram desabrigadas por desastres naturais. Né? Então, vejam, ela vai se movimentando e vai construindo as residências. Ó. Muito legal.
Ela faz todo o grosso do trabalho, depois os humanos vêm e só dão uma finalização. Olha a casa real. Essa é uma casa real construída por essa impressora, né? Que foi utilizada aí para abrigar esses desabrigados desse desastre natural, né? Vejam como é uma casa muito interessante. Uma casa modesta, né? Só que uma casa muito boa até. Muito legal, muito interessante. É capaz de fabricar em um bairro em questão de dias, né? Um outro paradigma. Você não tem mais aqueles processos de construções tão longos. Né? Hoje em dia você tem a construção bem mais ágil sendo utilizada. Olha só a casa por dentro. Ou um outro modelo de casa construído por essa impressora também, né? Bem legal. Aí já acabou. Deixa eu pular aqui para o final do vídeo. Beleza. Recomendo esse canal para quem quiser dar uma olhadinha, tem um conteúdo bem interessante nesse canal. Bom, e assim, para finalizar mesmo, eu vou apresentar para vocês um outro videozinho que é bem mais curto que os outros, né? Que são tipos diferentes de impressora 3D de plástico, né? Então, essas são específicas de plástico. Vejam só, a cartesiana, esse é um modelo de impressora bem simplesinho, né? É até mais simples do que a que eu uso em Bauru, mas ela é do padrão cartesiano. Vejam que a mesa fica fixa no eixo Z, ela está se movimentando aí no eixo Y, e o extrusor se movimenta no eixo Z e no eixo X. Nesse caso, ele está se movimentando ali a mesa no Y e o extrusor no X de forma a fazer esse movimento relativo circular, né? Aparentemente circular. A paralelo delta, ó, vejam que ela tem uma estrutura que parece uma aranha, né? Ela vai subindo e descendo esses apoios laterais de forma a posicionar o bico de extrusão no ponto onde é feita a fabricação em si. Olha que interessante. São todas impressoras de plástico, né? Uma paralelo delta, por exemplo, como essa, eu nunca utilizei, mas ela vem cada vez mais sendo utilizada como alternativa à cartesiana, né? Também é bem simples de utilizar. Olha que interessante. Então, parece uma aranha mesmo que está se movendo, né, com essas hastes laterais para posicionar o ponto extrusor. Vejam aqui em cima essa tela de CD, né, com esse botão. Era uma interface máquina, né, aquelas IHMs que eu disse, que existem nas impressoras que podem executar toda a impressão a partir dali. Essas partes que ele está dando zoom aí, são partes que foram fabricadas em plástico em outras impressoras, tá? Então é muito comum vocês verem partes de impressoras 3D que foram fabricadas em outras impressoras 3D. Isso é um conceito bem interessante, né? Então vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, para quem vai, por exemplo, pensar na viagem a outros planetas, né? Que você vai ter que fazer a fabricação de peças, fabricação de máquinas, né? Você vai ter que replicar as impressoras 3D. Então, as próprias impressoras 3D elas têm capacidade suficiente para se auto-replicarem. É bem interessante. Vejam só. Está fabricando aí a primeira camada. Essa também é um outro modelo, né? Ela também é paralelo delta, só que essa é bem mais profissional. Olha o volume que ela chega. Essa vai produzir uma peça bem alta mesmo. A maior parte das impressoras não é tão alta assim. Elas são mais horizontais, vamos dizer assim. Né? Aí essa outro modelo, ó, uma impressora Rotary Delta. Ela é também delta, só que ela tem essa roldana aqui em cima, que se movimenta de forma a gerar o movimento do extrusor. Olha que legal. Ele vai fabricando. Deixa eu ver aqui. A escara, né, ela é esse tipo aqui, que ela é circular. Então, nesse caso, a mesa se movimenta para baixo, para cima, no eixo Z, e o extrusor ele tem esse movimento rotacional, feito por esses dois motores aí, que vão posicionar o bico extrusor no ponto onde vai ser feito. Nesse caso, ele está fabricando aí uma engrenagem, né? Muito legal. Vejam aí, né?
A mesa se movimenta no eixo Z e o bico extrusor se movimenta no eixo X e Y, dessa forma, né, polar, né? Tem essa rotação dos eixos. Beleza. Vou lá aqui para o final. Beleza. Bom, então, de exemplos, pessoal, era isso que eu tinha de vídeo para mostrar. Aí agora eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma pesquisa, que eu acho uma pesquisa muito interessante, bem simples de ser executada aí, e não precisa ter tanta experiência. O pessoal aí que é da computação vai poder utilizar ela como base, por exemplo, para desenvolver outras pesquisas no futuro, que foi o artigo desenvolvido aí pelo Kosciuszko, Marek Kosciuszko, em 2017. Ele estudou as diferenças entre pós-processadores do programa fatiador. Tá? Uma analogia para o pessoal da computação seria você utilizar diferentes linguagens de programação na construção do mesmo programa. Né? Você vai chegar no mesmo programa final, só que a maneira como esse programa vai estar construído, a maneira como ele funciona, vai ser diferente dependendo da linguagem de programação que você vai usar. Né? Então, o Kosciuszko, ele estudou as diferenças que você obtém na peça final ao empregar diferentes pós-processadores, né, nesse programa fatiador. Então, ó, ele partiu desse modelo aqui, que é um cooler de computador, e ele adicionou aqui uns dizeres M2 em cima. Então, essa é a representação do modelo tridimensional da peça que ele utilizou. O resultado que ele encontrou foi que, utilizando o pós-processador, o Cura Engine, o Slice 3R, mas eu falo Slicer, e o ScanForge, o tempo de impressão estimado, no caso do Cura Engine, foi de 13 minutos. Então, ele previu que demoraria 13 minutos para imprimir aquela peça utilizando esse Cura Engine. No Slicer, demoraria 25 minutos para imprimir essa peça. No ScanForge, demoraria 34 minutos, previsto. O tempo de impressão real das peças, que ele chegou a imprimir elas, né, ele viu que é um pouquinho maior do que o tempo estimado. Isso é bem incomum, né? Isso não é muito incomum, porque o programa de fatiamento, ele não leva em consideração o aquecimento da mesa, aquecimento do extrusor, que são fatores que acabam atrasando um pouco a impressão, tá? Então, esse valor é um pouco diferente mesmo, né? Já é esperado. Ele viu também que aqui o filamento utilizado, ou seja, a quantidade de matéria-prima que foi gasta para fabricar essa peça, dependendo do pós-processador. No caso do Cura Engine, ele gastou 1 metro aí, 1.069 milímetros de filamento. No caso do Slicer, ele utilizou 1,3 metros, 1.287 milímetros de filamento. E no ScanForge, ele usou 1 metro e 1,2 metros, né, 1.196 milímetros. Então, para fabricar a mesma peça, só de usar diferentes pós-processadores, ele gastou mais ou menos matérias-primas, né? Isso aqui é uma coisa simples de você identificar. O próprio programa já te mostra lá no momento que você faz o fatiamento, quanto matéria-prima que ele vai gastar. Então, fica aí uma sugestão, né? Existem muitos outros pós-processadores disponíveis na internet. O pessoal aí da computação poderia estudar o porquê que isso acaba acontecendo, né? Por que para fabricar a mesma peça se gasta mais matéria-prima. Um negócio interessante de ser estudado. Número de camadas, né? Então ele viu que no Cura Engine levou 48 camadas, no Slicer 47, no ScanForge 49. O tempo de geração do código G, ou seja, o tempo de geração da codificação dos motores necessários para a impressão. No Cura Engine levou 3 segundos para gerar o código G. No Slicer demorou 8 segundos. E no ScanForge levou 1 minuto e 32 segundos para gerar o mesmo código G. Aqui está a sugestão para a galera da computação. Tentar estudar o porquê que essa geração do código G nesse tipo de pós-processador levou tanto mais tempo do que, por exemplo, no Cura Engine. Né? O que levou aí 15 vezes mais tempo para você fabricar, para você calcular o tempo, para você fazer a geração do código G
num pós-processador do que o outro. Vocês podem abrir o código G dos dois e tentar identificar o porquê que isso aconteceu. Fica aí uma sugestão de um trabalho bem simples de ser desenvolvido, né? E outra coisa, o tamanho do código G, o arquivo, né? O arquivo código G, no caso do CuraEngine, ele ficou com 1001 kilobytes de tamanho. No Slicer, 722 kilobytes, e no SteamForge, 668 kilobytes. Então, outra sugestão, né? Por que essa variação no tamanho do arquivo? Isso está vinculado, com certeza, à geração do código G. Então, fica uma sugestão de trabalho futuro. E aqui estão o resultado aí da mesma peça impressa com diferentes pós-processadores. No CuraEngine, perceba a qualidade superficial da peça. Ficou muito boa, né? E a letra também ficou bem visível. No Slicer, a peça apresenta aqui alguns defeitinhos, né, na lateral, e a letra ficou bem definida também. E no SteamForge é a pior situação. Eu tenho defeitos aqui muito pronunciados na estrutura da peça, e aqui na letra, vejam que ele formou uma bolha aqui, né? Então não ficou bom mesmo, né, a impressão com o SteamForge. Bom, essas são as referências que eu utilizei ao longo da minha apresentação, o livro do Volpato, os vídeos aí que eu apresentei para vocês. Quem quiser depois, todos eles estão disponíveis no YouTube, eu consultei eles nessa semana para preparar a palestra, né? Então fiquem aí disponíveis, fiquem à vontade para consultar depois. Aqui está o resto das referências, não coube numa página só, né? Quem quiser consultar o artigo que eu publiquei lá na FATEC, está disponível gratuitamente no site da revista FATEC Links, tá? A utilização de manufatura aditiva em projetos de pesquisa. Um artigo aí bem interessante que traz alguns conceitos iniciais para vocês. Bom, então, o conteúdo da palestra em si acabou, só que eu vou ainda mostrar para vocês, como eu disse, um pouquinho aqui do programa fatiador, né? Nesse caso aqui eu vou trazer para vocês, de exemplo, o programa fatiador, o Slicer, que eu utilizo no meu dia a dia aí no mestrado, né? E que também era o programa fatiador que eu utilizava na época da minha graduação na Unilins, né? Ele é um programa fatiador que permite a utilização de muitos e muitos padrões de impressora, muitos tipos de impressora 3D, né? E nesse caso aqui eu vou adicionar uma peça no formato STL, né? Então é o chaveiro de só STL, que eu já tinha preparado inicialmente. E é aqui, por exemplo, a fabricaçãozinha de um chaveiro que tem o meu nome em cima. Desde a interface do programa, eu posso posicionar essa peça para ser impressa mais próxima à frente da impressora, posso colocar ela para imprimir dos cantos, posso fazer cópias dessa peça aqui dentro do programa fatiador, né? Então, ele me abre uma janela de diálogo, posso colocar aqui, por exemplo, ele fabricar 2 cópias, aí eu teria aqui 3 peças no final, né? Então, eu consigo fazer essas manipulações com facilidade. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho do chaveiro, fazer um chaveiro maior, posso vir aqui dentro do programa mesmo e aumentar a escala dele. Vou colocar aqui 1.5 do tamanho original. Essas modificações eu consigo fazer já no arquivo STL da peça, certo? Beleza. Eu vou apagar aqui os chaveiros de cópia e vou dar um exemplo de fatiamento para vocês, tá? Eu vou posicionar essa peça na horizontal inicialmente e vou mandar fatiar essa peça. Nesse caso aqui eu estou usando o fatiador, o Slicer, né? Vejam que a peça, ela já apresenta aqui as camadas, né? Foi muito. Desculpem aí. Vamos contar? Apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas para a base e mais 1, 2, 3 camadas para a letra. Então, um total de 8 camadas. Está representado aqui nas estatísticas de impressão. Ele previu que esse chaveiro vai levar 10 minutos e 38 segundos para ser impresso e que vai gastar 566 milímetros de filamento. Agora, se eu quiser, por exemplo, fabricar esse chaveiro não na horizontal, eu quero fabricar ele na vertical, quero ver ele em pé enquanto ele é fabricado. Posso fazer isso? Pode, nada impede. Então, girei ele aqui, né, rodei o objeto, coloquei aqui o glissoide para apresentar na frente do chaveiro.
Vou mandar fatiar novamente. Vejam que o que estava previsto inicialmente para 10 minutos foi para 21 minutos, e o número de camadas aumentou também, né, porque agora ele está fabricando a peça na vertical, então tem muito mais camadas mesmo. E ele fabricou aqui, ó, os suportes. Olha aqui os suportes. Porque ele identificou a letra. Vejam que a letra, do ponto de vista do software, ele está identificando como se ela estivesse flutuando, né? Então, no momento que eu cliquei em fatiar, ele já gerou o material de suporte. Por isso que também subiu aqui o gasto da matéria-prima, né? A matéria-prima, teoricamente, teria que ser a mesma, porque é a mesma quantidade de plástico que você está usando. Mas como o suporte também gasta plástico, acabou subindo um pouquinho, né? Agora, se eu desativasse o suporte, se eu viesse aqui e desativar o suporte, e mandasse fatiar novamente, vamos ver a diferença. O programa, ele permite que eu faça isso. Então, se eu mandasse rodar agora a impressão, ela chegaria nesse ponto certo, na hora que chegasse na letra, as letras começariam a cair, né? Porque não teriam base para suportar as letras. E aqui o círculo também, né? Ele tem essa parte superior que está meio que flutuando para o programa. Então, quando eu faço o fatiamento com o suporte, ele já cria aqui alguns suportes dentro da circunferência. Ó, percebam, né? Então, o programinha é muito inteligente nesse ponto. E aqui vejam também, ó, que eu posso definir algumas características da impressão. A altura da camada, densidade do preenchimento, né, que é a porcentagem do preenchimento. Se eu alterar, por exemplo, a altura da camada de 0.4 para 0.2, olha só o efeito que isso tem na impressão. Já pula para 37 minutos, o número de camadas já aumenta muito, né? A matéria-prima acaba sendo quase a mesma, só que essas linhas totais aqui, né, são as linhas do código G. Então, se eu clicar aqui em editar código G, eu tenho acesso ao código G que foi codificado no meu fatiamento para produzir essa peça. Então, ó, quando eu seleciono aqui uma linha específica, uma linha rosa se apresenta na minha peça. E indica que essa aqui é a linha que eu estou selecionando do código G. Vejam, né? Então, pessoal, esse é um exemplo aí do fatiamento que você pode fazer. Se eu entrasse aqui, por exemplo, na configuração do slicer, vocês vão ver que existem muitas características que eu posso definir. Posso definir velocidade de impressão, temperatura do extrusor, temperatura da mesa e outros pormenores que no final vão me resultar em diferentes características para a peça final, certo? Então, é muito legal para vocês brincarem de fato e irem testando aí diferentes parâmetros de impressão para ver qual é o resultado que vocês têm na peça. Como eu falei já em diversas ocasiões ao longo da palestra, vocês têm a faca e o queijo. Tem lá a impressora disponível para uso no milins, é só necessário que vocês adquiram um filamento para utilizar. Bom, então o que eu tinha para apresentar era isso. Estou disponível aí para responder algumas perguntas, caso tenham algumas. O professor Santana está por aí? Yes. Ô, Tiago, já tem uma pergunta ali do Alisson. Nossa, o pessoal já está curioso aqui. Uma que eu tenho é sobre esses programas, o Slicer, que é o fatiador, né? Uhum. E o outro do pós-processamento. Eles são gratuitos? São. Esse Repetir Host que eu trouxe no exemplo, ele é gratuito, né? Uhum. Ele é o programa que faz a gestão da impressão e ele já traz dentro dele, como parte dele, alguns pós-processadores. Então, ele já vem com o Slicer, já vem com o Cura Engine e vem com o Prusa Slicer, se não estou enganado, que são os pós-processadores que vocês podem utilizar. Eles são gratuitos. Existem alguns fatiadores que são pagos, tá? Mas, assim, vocês conseguem fazer muita coisa com programas gratuitos. Ok. Tá as perguntas no chat aí. Tá, o Alisson perguntou. Boa noite, você recomenda o Slicer como programa fatiador para impressora da Unilins? Recomendo. Eu utilizava o Repetir Host e eu utilizava o Slicer na época que eu desenvolvi os projetos da impressora da Unilins. E pelo que eu sei, os meninos do laboratório de eletrônica continuaram utilizando o Slicer. Eles aprimoraram muito as características ideais de impressão. Então, hoje eles possuem o que a gente chama de config bundle, né? Que são um bundle de configurações da impressão.
Na hora que você puxar isso para o seu slicer e você mandar fatiar a peça, ele já vai fatiar a peça com as características de impressão ideais, né? Então, eu recomendaria, sim, você utilizar o Repetir Host com o pós-processador Slicer para ser utilizado aí na impressora 9mm. E a segunda pergunta, do Bruno Bronzatti. O filamento é custoso para ser adquirido? Não muito, viu, Bruno? Depende da metragem que você quer do filamento, né? Os carretéis que foram apresentados aí ao longo da palestra, eles possuem diferentes metragens. O mais comum é você comprar um carretel de 200 metros de filamento. Esse carretel de 200 metros de filamento sai aí na faixa de R$90. Tá? Só que 200 metros dá para você fabricar muita coisa mesmo. Como vocês viram aí no exemplo, aquele chaveiro que eu fiz, ele é um chaveiro normal, né? E ele custou meio metro de filamento para você fazer. Então, teoricamente, com 200 metros de filamento, eu conseguiria fazer muito chaveiro. Né? Então, vocês conseguem imprimir aí, vocês podem fazer, por exemplo, a compra em conjunta de vários alunos e vai render bastante mesmo esse carretel de 200 metros. Só que existem carretéis menores. Caso você queira, tem amostras que você pode encontrar e vender em alguns sites que trabalham com impressão 3D. As amostras vêm com apenas 10 metros, 15 metros de filamento. Já dá para você começar a utilizar um pouco. A pergunta do Alisson: eu consigo imprimir uma peça em cima da outra? Consegue, nada impede. A única questão que você vai precisar pensar é que, como a peça vai ser produzida uma em cima da outra, no ponto onde elas se conectam, o plástico vai ser fundido e vai juntar uma peça na outra. Né? Só que o que eu recomendaria nesse caso é posicionar elas ao lado na mesa. Né? E se fossem, por exemplo, partes de uma mesma peça, você pode já no desenho fazer de uma maneira que elas se conectassem, meio que como um quebra-cabeça, sabe? Eu fiz isso na minha sonda. O professor Santana está lembrado, mas a minha sonda chegava a ter 1,5 metro de altura. E eu imprimi na impressora da Unilins, que ela tem um volume de impressão, se eu não me engano, é 60 centímetros de altura. Né? Então eu tive que imprimir várias partes dessa sonda e encaixei, depois de impressa, uma em cima da outra. Eu tive que fazer isso na minha sonda aí do TCC. Mais alguma dúvida? Ok. Acho que é isso, então. Beleza. Então, como eu falei, eu estou à disposição, professor Santana, se precisar de alguma força, por exemplo, para auxiliar os alunos a utilizarem a impressora 3D aí da Unilins, eu tenho um material pronto que eu preparei na época da minha graduação, posso disponibilizar para uso sem problemas, né? Então, é só dar uma olhada. Tem mais uma pergunta aqui do Alisson. Eu posso falar mais um pouco sobre os materiais, né? Sobre os plásticos, né, eu imagino. Basicamente, você vai utilizar o PLA, inicialmente, porque ele é o plástico mais fácil de você trabalhar, né? O PLA, você consegue imprimir impressoras bem simples, como é o caso da minha impressora lá de Bauru, que ela é uma impressora que ela não é nem clausurada, né? Ela é aberta, então ela sofre a ação da temperatura da sala, né? E o PLA, ele já é um tipo de plástico que pode ser impresso nessas condições. Então, é um plástico muito adequado para você começar. Já o ABS, que o professor Santana citou aí no chat, ele já é um plástico um pouquinho mais complicado de trabalhar. Ele já requer que você tenha um ambiente com uma temperatura mais estável. Né? Então, você precisa de uma impressora, normalmente, fechada, que é o caso da impressora da Unilins. A impressora da Unilins, ela é fechada, o que permite que você imprima tanto com ABS quanto com PLA. E aí você tem outros tipos de plástico, tem PETG, tem o Tritan, tem o RIPS, que é aquele plástico que é solúvel em determinado produto químico, né? Então tem aí muito tipo de plástico que você pode utilizar, cada um para determinado fim, né? Eu, por exemplo, encomendei uma época o plástico que é termorresistente, sabe? Ele é anti-chama. Então ele serve para você produzir peças que elas não pegam fogo, sabe? É muito interessante isso. E dá para você imprimir qualquer um destes na impressora que está disponível aí no Unilins, no caso. É fechada por paredes de vidro, você consegue ver o processo, sim.
No exemplo lá da minha impressora de Bauru, eu não consigo fazer isso. A impressora ela é aberta, então eu fico limitado a alguns tipos de plástico só. O Matheus Giroto perguntou, como é a interação de cores na impressão 3D? Existe algum jeito para organizar as cores em esculturas impressas nela? Eu não entendi direito, Matheus. Por exemplo, seria você poder trocar a matéria-prima durante a impressão, para poder fazer parte da peça de cores diferentes? Seria isso? Se for isso, dá para você fazer isso, só que assim, não é muito recomendável. Alô? Alô, Santana? Oi, parece que... Ah, bom, achei que era a minha internet que tinha caído. Não, acho que foi do Thiago mesmo. Oh, meu Deus. Espera aí. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Tiago, dessa vez foi você que caiu. A gente te espera. Um cartão de contato. Permitir. Voltou, tá voltando. Voltou. Bom, pessoal, peço desculpas aí, caí. Então, eu estava explicando sobre as cores, né? Então, Isso. você pode, sim, utilizar, por exemplo, o mesmo tipo de plástico, só que de cores diferentes, para fabricar uma mesma peça com cores diferentes, né? Só que isso não é muito recomendável. Por quê? Para você poder trocar um filamento por outro, mesmo que seja o mesmo tipo de plástico, você vai precisar parar o processo, ou seja, pausar lá o processo de impressão, retirar o filamento original, substituir pelo novo filamento e dar o reiniciar no processo. E como o processo de impressão 3D é um processo que é muito termosensível, só dessa pausa que você faz para trocar a matéria-prima, a camada superior, última que foi depositada na peça, ela já resfriou, sabe? E aí quando você vai depositar a nova camada em cima dela, nessa junção não vai ficar boa, vai ficar uma junção frágil, sabe? Então não é recomendável porque você obtém uma peça que não tem ali as características ideais. É possível, eu já fiz, porque não é incomum de, por exemplo, acabar a matéria-prima durante a impressão. Aí você pode substituir o filamento e utilizar um outro filamento para terminar a impressão. Só que nesse ponto onde pausou o processo para colocar um novo filamento, ele é um ponto ali sensível. É um ponto que, se eu usar essa peça para qualquer coisa mais resistente, vai quebrar nesse ponto específico, sabe? Então, não é muito recomendado. O que é recomendado é você pegar um plástico que seja da cor branca, imprimir a peça, e aí, caso você queira que ela tenha cores diferentes em determinadas partes da peça, você colore a peça final. Né? Você faz ali uma tintura na peça final. Ela é plástica, né? Então tem alguns tipos de tinta que aderem fácil. O tratamento químico dá para fazer em alumínio também? Não dá, porque a impressora de alumínio ela tem só um extrusor. Então ela só permite que você faça a fabricação com um tipo de filamento, no caso vai ser o filamento da peça. Né? Você utiliza o tratamento químico para tirar o suporte, é mais comum para impressoras que têm 2 extrusores. Eu poderia, por exemplo, ir trocando o filamento. Em certas etapas da minha impressão que eu sei que vão fabricar suporte, eu vou lá, coloco o filamento do RIX, que é solúvel em tratamento químico, e aí depois, na hora que for fabricar a peça, eu vou lá e coloco de novo o filamento da peça. Só que essa troca de filamento toda hora ia gerar essas regiões frágeis, sabe? Então, não é legal. O senhor Santana perguntou, só um extrusor significa só peça sem suporte? Não. Você pode criar peças com suporte do mesmo tipo de matéria-prima da peça. Né? Foi o caso aí que eu fiz, não nas minhas peças de sombra. Né? Eu tive que fazer peças que tinham suporte,
Nesse caso, a impressora ela faz o suporte uma estrutura mais frágil que o resto da peça. Então, você consegue quebrar facilmente esse suporte, e aí, com a lixa, você consegue dar um acabamento. Não fica igual você fazer o tratamento químico para remover o filamento solúvel, mas já é uma opção. Então, você consegue fazer impressão com suporte em impressora de único extrusor. Matheus, é complicado de dizer, viu? Se existe alguma marca de impressora 3D que eu indicaria. Cara, existem tantas, sabe? E existem tantos modelos de impressora que eu não me sinto seguro para falar, olha, compre essa daqui. Vai depender muito da aplicação que vocês vão utilizar, sabe? E o que eu recomendaria de fato, antes de vocês procurarem comprar uma impressora 3D, é que vocês se habituassem com essa impressora que existe no Índice. Porque ela já é uma impressora muito boa mesmo, né? E aí, caso vocês parecem, nossa, mas essa impressora, ela não é a ideal para fabricar, por exemplo, peças que precisam de uma rotação, né? Então, a peça precisa se fabricar em ângulo. Aí você pode procurar depois uma impressora polar, por exemplo. Então, não me sinto seguro para falar uma marca de impressora 3D, não, Matheus. Existem muitas mesmo, de diferentes valores. Você vai achar impressora 3D na faixa de R$1.000, na faixa de R$4.000, até R$20.000, né? E cada uma tem a sua particularidade e é utilizada para fins específicos, sabe? Mais alguma pergunta? No more questions. I think no. I don't think so. I don't think so. Ok. Tiago, muito obrigado pela sua participação, né? Eu assisti a outra apresentação que você fez aqui sobre impressão 3D, acho que no ano passado, né? Foi. Mas essa tá bem mais completa, né? Mais abrangente, tá diferente, então contribuiu bastante, né? Olha, o Ian tá confirmando aqui. Então, contribuiu bastante. E eu acho que foi muito legal a participação de um pessoal que não da engenharia, né? Isso é muito interessante. Porque se eu fosse de marketing, né, ou de administração, eu já ia pensar, pô, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro com isso? Né? Então, qualquer caixinha, qualquer, né, invólucro de produto, né? Então, toda essa área de design de produto, impressora 3D é o que estava precisando, né? E se você pensar em abrir uma empresa especializada, R$1.500, R$2.000, né? Para abrir uma empresa é um custo muito baixo. Né? É um custo muito baixo. Você pode depois ir crescendo de uma forma escalar. Você compra o material, faz um marketing muito bom, né? Se especializa numa área, em alguma área por exemplo, fazer estatuazinha de super-herói, sei lá, especializa alguma coisa, né, que você vê que é um nicho de mercado interessante, né, e aí conforme a demanda você vai crescendo, né? Nossa, tem muita demanda, né? Hoje pela internet, você não vende só na sua região, você vende no mundo inteiro. Sim. Né? Aí já contrata o pessoal da informática, né, para fazer um site internacionalizado, não sei o quê, fazer a parte de venda, né? Ver o pessoal de administração e de marketing para fazer a logística da entrega, de recebimento e assim por diante, né? Então, acho que ficou muito bacana aí e vai trazer talvez muito mais gente interessada em participar das atividades lá no Laboratório de Eletrônica, né? É isso aí, Tiago, a gente deseja muito mais sucesso para você, né? E já está pré-convidado para outras palestras aí. Muito obrigado. É um grande prazer poder participar, poder contribuir um pouquinho para auxiliar vocês, pessoal. Perfeito. Então, meus caros, não esqueçam de preencher o formulário, né? Que eu deixei aí deixei o link, né? Pela última vez, vou deixar o link aqui, caso alguém tenha entrado depois, né? E me despeço aqui, né? Vamos jantar, tá certo? Um abraço a todos, viu? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.